bem, estamos de volta com o Itapuã em Debate desta noite, debatendo, conversando um pouco sobre o esporte, né? Ilustre presença do Maurício Cardoso, pato-branquense e radicado em Curitiba, onde atuou como supervisor de futebol profissional do Coritiba Futebol Clube no ano passado e com uma trajetória espetacular dentro do esporte, dentro do futebol, ligado ao Curitiba e também ligado ao Pato Branco. Maurício, nós percebemos no seu currículo que Pato Branco Esporte Clube foi o início de Maurício Cardoso dentro desta área do futebol profissional, principalmente na área dos bastidores. Pato Branco deu uma alegria para todos nós pato-branquenses da década de 80, 70, década de 80, e recentemente está sendo sondado para voltar e dar essa alegria mais uma vez ao torcedor pato-branquense, por que não dizer regional. A sua visão, o que falta para o Pato Branco? O que falta para resgatar a nostalgia positiva da década de 80 e para que nós tenhamos uma participação do Pato Branco nos gramados? Eu acho que hoje falta muito pouco. Primeiro porque tem uma diretoria e, pelo que eu sei, pelo que eu vejo, imbuída e com vontade de fazer o Pato Branco voltar, de fazer o Pato Branco ser. Porque o Marcelo sabe, vocês que acompanharam o futebol, o Pato Branco fez parte da fase de ouro do futebol, porque hoje, se você for um empresário, tiver uma mesa, 4 cadeiras, um jogo de camisa, você monta um time e joga um campeonato. E o Pato Branco, quando jogava o campeonato, Ponta Grossa não disputava, Foz do Iguaçu não disputava, Umuarama, as grandes cidades do Paraná não tinham acesso. Primeiro porque não existia essa politicagem que existe hoje, né? Hoje o Real Brasil parece circo. Cada semana ele está numa cidade. Isso é inadmissível. Esse final de semana ele jogou com o Paraná Clube. Não, ele tem uma mesa e 4 cadeiras, um jogo de camisa. Sabe, essa portuguesa londrinense, que agora é de Cambé, não existe mais. Eles não têm uma tradição que tem o Pato Branco. O Pato Branco tem um estádio que foi dado, incomodado, mas é um estádio do Pato Branco. O Pato Branco tem uma história. O Pato Branco, ele pertenceu ao futebol do Paraná quando existia Curitiba, Atlético, Colorado, Pinheiros, Matsubara, que foi uma das grandes escolas do futebol paranaense, União Bandeirantes com o Meneghel, sabe, Londrina, Maringá, Paranaguá não disputava, só disputavam as cidades e as equipes que tinham história, que tinham patrimônio, que tinham estrutura, que era campeonato de 2 turnos, era campeonato jogado em 6, 8 meses, né? Hoje o campeonato é jogado em 90 dias. E eu tenho a impressão que o Pato Branco está no caminho certo. Tem uma diretoria, e ontem até o Lazzarini me perguntou no programa dele se caberia o futebol de salão e o futebol de campo e o vôlei e o basquete. Pato Branco hoje é uma cidade grande. E o esporte, quanto mais você tiver, mais você está fazendo bem para a coletividade e principalmente para o jovem. E hoje existe uma procura muito grande no futebol. Agora, Maurício, eu observo um aspecto diferente daqueles anos de 70, de 80, a metade da década de 90. O Pato Branco, pires na mão, quer dizer, aquela rifa mensal. Hoje você precisa voltar com o futebol profissional dentro de um clube empresa, das normas da Lei Pelé, do Estatuto do Torcedor, buscando patrocínio. Marcelo, se você não tiver uma base de patrocínio hoje, entendeu? Porque o tempo do seu exílio de Oqueta, é uma pergunta que eu quero fazer para você, o que mudou do Nilson Aver e tanta gente que já não está mais conosco. O Nego Ruaro, que foi dos Valdo Ruaro, Jacobo e tal. Jacobo. Nós colocávamos, eu estou falando inclusive Luiz no plural, Carlos e me incluindo, nós colocávamos o time do Pato e depois íamos buscar recursos. A coisa mudou. Hoje é preciso, é a pergunta que eu faço para você, uma estrutura financeira antes de colocar a equipe em campo. O que mudou nesse aspecto? Eu vou dizer uma coisa para ti. Eu tenho saudade do Pires na mão. O futebol hoje se prostituiu. Mas o Pires na mão parece que não pega mais. Marcelo, o futebol hoje se prostituiu. Hoje, o dirigente honesto, que são poucos, o futebol hoje ele está na mão de empresários. Olha, você não sabe o que é isso. Você não sabe a pressão que você sofre de um empresário. Eu contava até na rádio e no debate
casos de jogadores, o Curitiba tinha interesse no Túlio, que hoje está jogando no Botafogo. Túlio pertence aqui. Não, o Túlio pertence ao empresário de Maceió. Ótimo, vamos atrás do empresário. Localiza o empresário, negocia, acerta salário, acerta empréstimo e tal. Aí vem o empresário, não, só vai se você levar o Rodrigo Santos. Mas quem é Rodrigo Santos? Não, é um volante assim. Resultado, vem o Túlio, vem o Rodrigo Santos. Um caso que até deu certo, o goleiro Edson Bastos. Pertence ao empresário que é o proprietário do Guaratinguetá. Mesmo caso. Chega certo, ele falou, não, mas tem que levar o Jesse. Só que o Jesse, aí, o Macula era o treinador do Curitiba e conhecia o jogador e avalizou a contratação. Pode trazer que ele vai não ser útil. E acabou virando titular e hoje ficou e é capitão do time. Agora, hoje você vive uma corda no pescoço, você vive sob pressão no empresário e se você não entrar no jogo deles, a coisa fica muito difícil. O que tem que ser revista e urgente é a tal da Lei Pelé. Porque liberou o jogador do clube, mas entregou para o empresário. Está aí a situação do Alexandre Pato. O Alexandre Pato, na venda, o Gilmar Veloz teve tanto, o Internacional teve tanto, o jogador na verdade, teve tanto. Porque isso aí virou um consórcio. Que os colegas de mesa aqui questionam também o Maurício. O que tem que mudar na Lei Pelé é o primeiro contrato. O primeiro contrato você faz com o jogador com 16 anos, passa a ser profissional. Hoje você é obrigado a fazer até 5 anos. Depois de 3 anos. Não, você faz o primeiro contrato com 16 anos, ele cumpre 3. Se nesse período jogar uma partida oficial, ao final do contrato é do empresário, o passe é do jogador. Tá o que aconteceu com o Alexandre Pato? Isso tem que mudar, está entendendo? Eu acho que não só a questão da lei do passe, mas isso que o Maurício comentou antes. Hoje existe uma prostituição muito grande no futebol por parte dos empresários. E o que acontece? Os jogadores acabam muitas vezes ficando em segundo plano e o empresário está pensando que no retorno financeiro que ele vai ter. E muitas vezes o jogador acaba sendo um bom jogador, queimam esse jogador porque o cara, por uma questão meramente financeira, põe o cara para jogar num time que não tem expressão nenhuma e mata o jogador, ou muitas vezes joga o cara quando ele não está preparado num time grande, queima ele porque ele não estava naquele momento preparado psicologicamente, tecnicamente, para jogar num grande time. E isso era uma das coisas até que eu via como torcedor aí brasileiro, né, torcedor de time, quando o Alexandre Pato estava indo para a Itália. Eu falei, será que vão fazer a preparação necessária para que ele jogue? A situação é essa. Né? Então, as dificuldades que vocês enfrentam hoje no Curitiba, na contratação de jogadores, que você deu esse exemplo, dos empresários, você não acha também que os valores pagos aos jogadores em termos de passe, não desmerecendo a profissão, mas não está um pouco inflacionado isso? Está justamente por causa disso, André, porque esse dinheiro, você vê, é 100 mil por mês. Mas ele não vai pegar os 100 mil por mês. Porque aí entra o procurador, que normalmente tem 10%. Aí entra o empresário, e se tiver participação no passe, ele tem uma participação, mas o jogador acaba ficando com 30%, 40%. Tem salários absurdos. Não tem? Mensalmente. Eu acho que um treinador do futebol ganha 700 mil reais por mês, isso aí é uma heresia, isso aí é um estupro. Isso não se admite. Pô, 700 mil reais é a folha de pagamento de 20 campeonatos regionais. Você tira os grandes centros, Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, todos os outros estados não dá 700 mil reais a folha de pagamento de todos os clubes. Isso é um absurdo, isso aí para mim... Ô Maurício, isso tudo tem que ser revisto. Eu acho que o futebol, ele teria que ser passado ali. Eu só vou voltar um pouquinho atrás da pergunta do Matiello com relação ao Pato Branco. O Matiello disse que na década de 80, final dos anos 80, 90, era de pires na mão e dava. Você falou que tem saudade daquele tempo. Mas hoje a própria situação econômica é um pouco diferente. A gente observa, por exemplo, uma cidade que nem Ponta Grossa, com enormes dificuldades para manter um time de futebol profissional. Londrina não vai classificar entre os 8, talvez até classifique, mas chance... Maringá é uma cidade que empresários da ADAP, que tem lá Cianorte, são empresários. Outro circo também, ADAP. Outro, exatamente. Que se botar uma lona em cima... Cascavel passou por 2, 3 empresários.
Na realidade, o que precisaria aqui em Pato Branco para que isso não acontecesse se tivesse uma sequência, uma estrutura de sequência de campeonato? Porque não adianta disputar um ano e daí no outro ano... Mazarini, é aquele troço que eu digo, se você não rever a Lei Pelé, se você não rever a estrutura, quem eram os presidentes do Pato Branco nos anos 80? Tio Exílio Juqueta, uma pessoa, um pioneiro de Pato Branco, um industrial, uma pessoa que em momento algum se negou a ajudar o Pato Branco, até financeiramente. Ele colocou muito dinheiro. A família Juqueta, tantas famílias como a família Cantu, eu vou acabar cometendo até injustiças em citar nomes. Que foram muitos. Sabe, hoje você não media um presidente, com exceção do presidente do São Paulo e esses dois presidentes do Rio Grande do Sul, que parece do Grêmio Internacional, hoje o futebol, minha gente, você não engana. Antigamente o presidente do São Paulo era um Laudo Natel, um ex-governador de São Paulo. Mas só um hoje adendo. você vê um presidente do Corinthians envolvido em tudo que é tipo de falcatrua, um presidente do Bahia, a mesma coisa. Sabe, as pessoas, eu tenho dito isso, que futebol não é, hoje, futebol não é para gente séria. Não, tem que ser Porque profissionalizado. ele se prostituiu. Inclusive a diretoria. O Fressat tem uma pergunta aí. O presidente do Grêmio Porto Alegrense é remunerado 60 mil mês. O do Internacional, ótimo, eu acho que tem 55 mês. Agora, São os dois únicos clubes profissionais viva do do Brasil salário. que pagam seus respectivos presidentes. Não, o que eu queria falar era a respeito da questão dos dirigentes, mas não dos clubes, dos dirigentes das federações. também. Então, nós temos hoje uma CBF que é dirigida por um Ricardo Teixeira. Há muito tempo. Nós temos uma Federação Paranaense que teve um Naireves, que aconteceu tudo o que aconteceu. Eu fui 2 anos vice-presidente. Então, hoje, cada vez que eu vejo... Mas ele era juvenil, né? Sim, cada vez que a gente vê uma convocação de uma seleção brasileira, eu duvido que seja o Dunga, ou seja lá quem for, é uma convocação Primeiro que puramente merecia, Dunga, treinador em da seleção brasileira. em cima de interesses de valorizar jogadores. E quando nós temos, então, uma CBF com o Ricardo Teixeira, assim, com o mando como ele tem, e fazendo tudo aquilo que a imprensa noticia. E aqui no Paraná, felizmente, nós tivemos a saída do Naireves, eu não sei como que fica agora, o gerenciamento da federação, mas então eu acho que tem que haver um saneamento primeiro nas instituições, na CBF, nas federações, e numa segunda etapa nos clubes. Mas a gente sabe dúvida. que na prática isso é difícil. Isso é difícil. Até comentando que o Doretson está falando, é aquele ditado, né? O exemplo vem de casa, o exemplo vem de cima. Se quem dirige o futebol dá mau exemplo, então já dá aí o caminho para o dirigente do time também, né, fazer coisa errada. Então... Olha, é aquele troço, o futebol Maurício, se prostituiu. Nós temos aqui na mesa 2 jovens advogados. O Lazzarini, o Lalá e o André. Essa Lei Pelé teve uma interferência enorme de empresários. Tem. Dias atrás, estive em Campo Mourão, era uma questão de 1 ano e pouco. E quando a DAP estava em Campo Mourão, o presidente falou o seguinte para mim, o empresário, não o presidente. Você está treinando um time de juniores e de repente você olha para a arquibancada, 2, 3 pessoas. Sabe de onde? Do Real Madrid, do Milan, do Roma, entendeu? Assediando o jogador, se ele tem um passe, não tem, para ir na casa dele e tal. Que essa Lei Pelé foi criada, na verdade, para grandes jogadores. Para os mesmos. O jogador fraco está com o passe no bolso. A partir de 3 meses assina o contrato, você sabe disso. Então, uma questão que se referiu o Edson, na minha opinião, a pergunta que eu faço para você, é preciso moralizar lá em cima, com o Ricardo Teixeira, que é o mandatário, Foi reeleito até por o dirigente unanimidade. do clube amador. Até 2014, até a Copa, Senão não tem jeito. eleito agora, poucos dias, né? Senão não tem jeito. eterno. Vai se perpetuar na Tem CBF. como. E ninguém tira o cara porque quem elege ele são as presidentes das federações, São as as federações federações e os precisam clubes. dele. Tá todo mundo um rabo preso do outro. Tá todo mundo mamando na mesma teta. Então não adianta. Isso aí, se não houver uma mudança radical, vai virar nisso aí mesmo. Agora, a gente vai cansar Maurício, de ver coisas erradas assim. Que Maurício, qual é a sua opinião, por exemplo, o Pato Branco estava disposto a voltar na divisão de acesso este ano. Hoje eu acho que tem uma diretoria, eu vou reformular a pergunta, tem uma diretoria de credibilidade, que é o Tirano Todeschini, o Ivonesco, tem o Zancanaro e tanta gente boa aí. Mas em função da Lei Pelé, todo o campeonato, não interessa se é futebol, ou futsal, ou basquetebol, ou handebol,
tem que ter uma sequência de 2 anos para alterar a fórmula. 8 equipes este ano, liberado para o ano que vem. Mas está aí o Pato com 22 jogadores, café, almoço e janta, 2 concentrações. O Pato realmente tem uma estrutura hoje invejável. 2 cozinheiras, um técnico que veio do Rio Grande do Sul, que jogou no Internacional, o Gelson Conte, e meninos, 5 de Pato Branco, de Ampere, São Jorge, Lajeado, Campo Grande. Esse é o caminho do Pato? Claro. Não disputa esse ano e revela jogadores? Ele tem que ter uma base. Marcelo, chega lá em Curitiba, é chamado do Penha. Vem o Penha. Penha é aquela empresa de ônibus, porque chega um ônibus às 5 horas da manhã e desce 18 jogadores. Aí 5 horas da tarde volta o Penha com 19 embora. Então tem que acabar isso. O que o Pato Branco tem que fazer? Ele tem que montar essa estrutura, disputar o Copa Tribuna, Paranaense e Juniores esse ano, e ter uma base feita em casa. O ano que vem vai começar o campeonato. Quantos jogadores o Pato Branco tem? 8, 10, 12? O que é que nós precisamos? Não, nós precisamos mais 5 ou 6 jogadores já com um vínculo, com contrato no clube, porque o empresário passa aqui e leva embora. Ele passa o estádio do Pato Branco ali na BR, ele passa, dá uma paradinha, põe 3 dentro do carro e leva embora. Viu? A impressão que dá é que é muito difícil formalizar todo esse... Romeu, não quero me alongar. Não chega a ser difícil. Agora tem aquele troço. Essa Lei Pelé, ela criou uma situação que o cara chega ali, faz 2 partidas, faz 2 gols, aí um pouco, sabe, ele cresce o olho do empresário. Aí o clube, para se proteger, faz um contrato de 5 anos. Aí na 3ª ou 4ª partida, o cara é uma baba, não dá mais nada, e você fica com o rabo preso. O Curitiba tem jogador com um contrato até 2012, que o Curitiba está pedindo, pelo amor de Deus, oferecendo dinheiro, oferecendo qualquer coisa para se livrar, e não, o cara tem um contrato até 2012. Maurício, só num gancho. Por quê? assim. Por causa da famosa Lei Pelé. Veja um detalhe importante. Estou no estádio Os Pioneiros, aparece um cidadão de Mercedes, estaciona em frente ao estádio com o jogador. 50% para mim, 50% para o Pato. O Pato não aceitou. Você veja onde chegamos. Mas isso é normal, Matias, é normal. Eu proibi a entrada, eu tive uma série de problemas logo que eu assumi o Curitiba. Eu proibi a entrada de empresários no CT, nem na porta não passava. Você ia fazer um treinamento lá no estádio, aí tivemos que começar a fechar todo o estádio, dia de treinamento, nem associado não entrava, porque se olhava, tinha 7, 8 empresários lá dentro, olhando. Ou ali um pouco, você olha, tem... toca o telefone e o porteiro, tem um fulano aqui com 2 jogadores aqui que mandaram trazer, da onde? Não sei do que. E é o dia inteiro. O telefone você fica maluco. O Existe futebol hoje, olha, por Deus, 20 mil empresários. O futebol hoje está virando uma negociata, né, Maurício? Porque a gente observa, Matiello, dos últimos meses para cá, desde da era Alexandre Pato, do início da era Alexandre Pato, o nome se espalhou pelo Brasil inteiro, Pato Branco, grandes celeiros de jogadores, o Rogério Ceni e tal, que só aqui tivemos nos últimos tempos, acho que de 8 a 10 peneiradas de times de fora. Grêmio de Porto Alegre, um time do Rio Grande do Sul, outro do Internacional, outro não sei de onde, fora o Pato Branco Esporte Clube. Entende? Então é muita gente correndo atrás de novos valores, e aí tem jogado empresário. Tem muita pilantragem no meio também. Aí vem 2 pessoas, alugam um campo, 5 minutos para cada jogador. aí eles trazem 20 coletes com o emblema do Santos, do Flamengo, não sei quem, cobram 30, 40, 50 reais e fazem uma peneirada, eles não estão olhando ninguém. 5 minutos Eles vêm aqui, juntam 1.000, 1.500 reais, ficam 2 dias na cidade e vão embora. Isso é no Brasil, não é em Pato Branco. Aqui em Pato Branco até eu acho que não tem acontecido muito não aqui, porque o pessoal está escolado. Não, seguidamente é acontecido. Mas olha, eu vou dizer uma coisa, o que tem, esse tempo agora veio na metade do ano uma denúncia que no interior de Goiás o Curitiba estava fazendo peneirada e ninguém sabia. Ninguém sabia, o Curitiba estava lá fazendo peneirada. Os impostores do futebol. O cara põe ele pega, Todo atrás manda dele. fazer 20 coletes, põe o emblema do Curitiba. Chega nessa. E olha que hoje a comunicação é um troço muito rápido, com internet, com coisa.
Porque, E eles Maurício, conseguem dar esse golpe? porque o futebol está deixando transparecer um negócio tão lucrativo, mas tão lucrativo, que acaba unindo até esses impostores, digamos assim, para tentar ganhar dinheiro fácil. Né, mas eu acredito o jogador é vendido por tantos milhões, que o André falava anteriormente aí, né? Parte vai para o empresário, né? Meu Deus O do dirigente ganha tanto, o técnico tanto. Quer dizer, o pessoal está Jornalista, dentro do negócio. Jornalistas. Eu acho que muita coisa tem que mudar, mas São Paulo hoje é um exemplo. No Brasil, é um clube que é uma empresa, né? Um clube empresa organizado, está ganhando títulos. O Cruzeiro, São Paulo foi o Cruzeiro em presidido Minas por um Gerais. Aldo Natel. Sim. O Cruzeiro em Minas Gerais Sabe? também é um clube que está muito organizado, até onde eu sei, pelo menos. E acho que talvez pare por aí Só que dentro o dos Cruzeiro, times grandes do Brasil. O Cruzeiro também já tem que... Porque ele está virando uma empresa familiar. Né? Sai o Zezé, Entrou o irmão. entra o Alvimar. Sai o Alvimar, entra o Zezé. Aí o filho do Zezé é presidente do conselho. Está Que nem o virando uma Eurico empresa Miranda, familiar. dono do Vasco, né? O Vasco é um caso de polícia. Eurico Pilantra. Na verdade, eu acho que o Rio de Janeiro é um caso de polícia no futebol, porque um dirigente com o nome de Caixa d'Água, mais conhecido por ligações com... Que Deus o tenha. Então, quer dizer... Não tem jeito. É aquilo que eu falei, se você não começar com o exemplo vindo de cima, de quem tem que Você dar o veja, exemplo... André, a Federação Paranaense assumiu o Hélio Cury, que perdeu. O Hélio Cury, quando eu fui vice-presidente do Moura, ele era diretor de esportes amadores. Ele cuidava do Campeonato Amador da capital. E desde aquela época ele ficou durante anos como vice do Moura e depois se rebelou, foi candidato 3, 4 vezes contra o Moura e não conseguiu. Agora... E está ali ele agora, e agora você abre o jornal, o Requião está lançando o Rafael Iatauro, que é um cara ligado ao governo, presidente da federação. Chefe da Casa Civil do governo. Chefe da Casa Civil, aí o que vai virar? Eles estão, sei lá, eles estão querendo tomar algumas postos chaves Agora, para transformar isso em voto. Politizar o futebol. Agora, em roubo, sei lá no quê. meu caro Maurício. Quem é Rafael Iatauro? Nós temos aí, só um minutinho, Matias. Um Joel Malucelli, o cara é um banqueiro, um dos maiores industriais, um dos caras mais ricos do Paraná, que se dispôs a ser candidato a presidente da federação, começaram a boicotar. Sabe? Está na hora de pôr gente decente. Agora, não venham usar de novo a federação, de novo o futebol, com fins políticos, eleitorais, sei lá que tipo de fim que existe. Porque o futebol ainda gira muito dinheiro. O Maurício, nós do rádio, a questão também do Lazzarini, da comunicação, viajamos em função de transmitir aqui, transmitir lá. Há coisas boas no futebol. Claro que há. Por exemplo, nós temos hoje um marketing a nível mundial, com o menino que saiu daqui, o Alexandre Pato. Nós temos o Rogério Ceni, que é cria daqui, foi para Sinop, está no São Paulo. Nós temos aquele gol, tá entendendo? O chamado gol, já ouviram falar? É uma palavra impublicável, não é? Não, pode. Do puta que pariu para fora. Puta que o pariu para fora. Quem O disse que foi o Zezinho. Matiello, não foi o Matiello que transmitiu aquele gol. É que quem conhece o Matiello percebe que não é a voz do Matiello. Exatamente. Não é minha avó, não é do lado. O cara que entrou na Jovem Pan e tal. Nós temos, por exemplo, a ESPN Brasil, que esteve em Pato Branco dias atrás, fazendo uma matéria importante, esteve aí, a nível Brasil. Então eu acho, gente da mesa, e o nosso entrevistado, que está na Roda Viva hoje, que o futebol realmente, pelo menos esse detalhe É a importante, maior mídia que existe hoje. está fazendo uma mídia importantíssima para a cidade de Pato Branco. Ela pegou realmente um lance espetacular, e ainda com aquela atriz na Globo. Então há coisas boas no futebol, nós temos que olhar também por este lado. Matias, nós estávamos viajando. Mas a pergunta é, você anda por este Brasil com Curitiba? Pato Branco é comentado, não é? Não, eu ia contar uma história. Nós estávamos viajando, o Viário me pega muito no pé. Qualquer coisa, tinha que ser de Pato Branco, ele fala. Aí nós estávamos viajando, se eu não me engano, para Belém do Pará, e ele estava numa poltrona na frente do avião, eu estava numa poltrona atrás, e tinha um médico lá dele de Belém, isso para Belém. Aí não sei o que eu comentei lá atrás, ele virou e falou para mim, tinha que ser de Pato Branco, né? Aí o cara olhou, mas Pato Branco existe isso? Aí eu falei, tu é muito burro também. Rogério Ceni, Alexandre Pato, Maurício Cardoso, vocês não sabem nada. Você não lê jornal, pô?
O cara falou, aí eu peguei pesado com o cara. Eu falei, você é muito burro, não sabe que Pato Branco existe? Olha, o nome de Pato Branco eu fiz com o Curitiba, nós fizemos 38 jogos, 19 fora. Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Copa do Brasil, Porto Alegre, Caxias, Ji-Paraná. Aonde você for, aquele troço. Falou que você é de Pato Branco, na hora alguém vem e assimila ou a Bozena ou o Alexandre, e principalmente o Rogério. Hoje o Alexandre talvez tenha, mas o Rogério Ceni sempre foi a grande referência do nome Pato Branco. Palavras, opiniões, um pouco da experiência do futebol paranaense, do futebol local de Pato Branco, de Maurício Cardoso, supervisor do futebol profissional do Curitiba Futebol Clube, participou ativamente da campanha vitoriosa do Coxa no ano passado, no ano de 2007, que trouxe o clube para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Convidado especial do Itapuã em Debate desta noite. Claro que nós vamos continuar com os nossos questionamentos. Vamos falar um pouco mais do Coritiba também, como foram os bastidores desta segunda divisão, como foram os bastidores que também levaram o time para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, de volta à divisão de elite do futebol brasileiro. Não saia daí porque o Itapuã em Debate já volta.